A forma mais fácil de definir um prolabore, seu prolabore, sem ser aí um especialista, um contador ou algo assim. O principal problema de não ter um prolabore é que às vezes mesmo a pessoa tendo, mesmo a empresa tendo bastante clientes, mesmo tendo muitas vendas, ainda assim, em alguns períodos, ela fica sem dinheiro, ela fica sem caixa, não tem clareza da situação financeira e vive naquele medo de tomar decisões. Então, definir o Prolabore te ajuda a ter uma previsibilidade, te ajuda a enquadrar isso no seu caixa, enquadrar isso na sua realidade, e é por isso que é tão importante. Então, vamos lá definir de uma forma simples o nosso Prolabore, da mesma forma que a gente define aqui com os nossos clientes da Brasil. Então, normalmente, para definir o Prolabore aí de forma simples, nós definimos aí 3 passos. O primeiro deles é entender o faturamento médio da empresa. Se você tem alguma espécie de registro, você pode olhar o total de entrada que você tem num mês. E aí você faz uma média dos últimos 3 a 12 meses. Pelo menos os últimos 3 meses, no mínimo. Se você quiser ter algo ainda mais apurado, você pode fazer aí dos 12 meses. Faz uma média de faturamento, ou seja, uma média de receitas que você tem na sua empresa. Aí talvez você pode traçar para 3 ou pode traçar para mais meses. O segundo passo aí que nós seguimos para definir o Prolabore é entender todos os custos e todas as despesas necessárias para manter aquela operação, aquela empresa funcionando. Então você levanta todas as informações de despesas que se repetem todos os meses, que tem uma tendência de se repetir mês a mês ou de algum período, de 2 meses em 2 meses, de 3 meses em 3 meses, e você traça uma média daquilo ali, sempre jogando para cima, uma média sempre jogando para o valor ali mais alto. Esse é o segundo passo que você faz, você entende todos os custos e as despesas que você tem para manter a operação funcionando. E o terceiro passo é definir qual lucro que a sua empresa precisa gerar para ser saudável, né? A gente já tem algo pré-estabelecido, algo que costuma ser comum e você pode de fato copiar isso, que é para empresas de serviços, se você é um prestador de serviços, o lucro que demonstra uma empresa saudável geralmente é de 20 a 30%. Nós não estamos dizendo que essa é a realidade de todos os empresários, talvez você esteja aí num percentual menor do que isso, mas geralmente o lucro que a gente busca alcançar para uma empresa de serviços saudável é de 20 a 30%. Ou seja, já deduzi os custos, já deduzi os impostos, já tirei pagamentos de funcionários, já defini o Prolabore, retirei o Prolabore, existe um lucro de 20 a 30%. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você já vai entender daqui a pouco uma calculadora ali para que você calcule o seu Prolabore, fique tranquilo. Já para quem tem um comércio aí de produtos, ou seja lá o que for, o percentual ideal de lucro costuma ser de 15 a 20%. Então, o ideal alcançável, que nem eu falei, às vezes você não está ainda nessa situação, mas o ideal alcançável costuma ser de 15 a 20%, e se é uma indústria, de 8 a 12%. Então, a gente precisa definir aí, de acordo com a sua realidade hoje, de acordo com a sua média de venda, sua média de faturamento, e com o quanto você já está acostumado ali a mensurar mais ou menos os seus gastos, entender aí o seu prolabore. Então, depois disso, com essas informações organizadas, você consegue entender quanto realmente a empresa pode te pagar, quanto a empresa realmente pode pagar para os sócios sem comprometer o caixa, né? Quando chega nesse ponto, a gente acaba chegando ali numa negociação entre sócio e empresa, ou seja, o próprio sócio ali conversando com ele mesmo, entendendo quanto ele pode se pagar sem afetar aquilo que é a fonte de renda dele. Então, eu quero trazer aqui para você um exemplo e acompanha comigo aqui. Basicamente, vamos colocar aqui uma empresa qualquer, tem aqui um faturamento de 20 mil. Então, essa empresa fatura 20 mil, juntando as receitas ali dela, todas as vendas, né, seja de produtos, seja de serviços. Depois disso, a gente vai definir aqui os custos fixos e variáveis. Aqui eu coloquei tudo junto. Os custos fixos e variáveis, vamos dizer aí que essa empresa tem custos fixos e variáveis aí no valor de 10 mil reais. Geralmente
A gente vai colocar aqui no tudo aquilo que a gente falou nesse vídeo, né? Todas aquelas despesas de aluguel, água, luz e também pagamentos de funcionários vão entrar aqui, materiais que eu uso para desempenhar aquilo que eu preciso desempenhar, tudo isso vai entrar nessa faixa aqui dos custos fixos e variáveis, todas as despesas que eu tenho aí com a minha empresa. Depois disso, eu coloco aqui os impostos, como eu falei, isso aqui é só um exemplo, não é nada fixo isso aqui. Então, a gente tem, vamos colocar aqui um imposto de R$ 2.000 ali nessa empresa. E aí o que, que as pessoas costumam fazer? Elas costumam achar que isso aqui já é o lucro. Então, vou pegar uma calculadora aqui, bem rapidinho para te mostrar isso. Vamos supor aqui que a pessoa tem lá, ela pega lá os 20 mil de faturamento, tira lá o custo, tira lá os impostos, sobra 8 mil, ela fala, ok, sobra 8 mil, isso aqui é o que tem para mim, né? Isso aqui é o que sobrou para eu usar. Então a pessoa geralmente pega e acha que esses 8 mil que sobraram são o lucro. Mas a realidade é de que isso aqui está errado. Não é dessa forma que se calcula um prolabore, né? Ou às vezes a pessoa até pensa que isso aqui já é o prolabore, ela acha que lucro e prolabore são a mesma coisa, mas não. A forma correta de realizar isso aqui é, vamos colocar aí que essa empresa, que a definição de prolabore aqui, a sobra que a gente teve aqui foi de 8 mil. Desses 8 mil eu vou repartir com a empresa, vou negociar comigo mesmo, né, que é o que nós costumamos fazer, vou negociar comigo mesmo o que, que vai ser o prolabore e o que, que vai sobrar de lucro da empresa. Então vamos colocar aqui como exemplo que essa empresa, a retirada do sócio, foi uma retirada aí de 5 mil. Ele retirou 5 mil ali para uso dele, né, para suprir ali a vida dele, e o restante ficou foi o lucro. Então, ali no lucro, 3 mil. Essa é a forma que a gente costuma definir ali as finanças da empresa. Então, esse aqui costuma ser o que a gente diz que é o prolabore. Então, é realmente uma definição de acordo com o que você quer ver de lucro da sua empresa. O que, que vai entrar, né, aqui no lucro, né? Aqui no lucro, peraí, deixa eu só melhorar essa seta. Aqui no lucro vão entrar aí. Aqui no lucro podem entrar expansão, vamos colocar aqui expansão, investimentos, caixa, né? Acho que o que eu quero dizer com caixa, um capital de giro, né? Algo ali que vai ficar para eventuais emergências da sua empresa. Então, basicamente dessa forma é para isso que a gente costuma destinar o lucro, coisas assim, né? Ou talvez a gente pode pôr também eventualmente uma distribuição de lucro. E quando a gente fala de distribuição de lucro, essa distribuição ela vai para o sócio, né? Então a distribuição de lucro aí ela vai entrar aqui para os sócios, né? Então essa distribuição voltaria aí para os sócios, né? Então é mais ou menos dessa forma que a gente define o Prolabore. É mais ou menos assim que a gente costuma fazer aqui com os clientes da Brasil de forma bem simplificada para que eles entendam. É claro que tem mais algumas coisas de trabalho interno que nós fazemos, mas é mais ou menos isso aqui que o cliente vê como resultado final da retirada de Prolabore dele. E você pode fazer isso hoje mesmo aí na sua empresa se você tiver esses números já bem direcionados. Só que ainda assim, mesmo com o Prolabore definido, não é isso somente, não é a única variável que acaba com essa sensação de não sei o que aconteceu ou para onde o dinheiro foi. É importante que você tenha mais informações para ter de fato uma clareza da situação financeira da sua empresa. É por isso que nesse vídeo, na descrição dele, tem um diagnóstico empresarial para que você compreenda a situação financeira da sua empresa e pode até ser que você seja aplicado para um diagnóstico gratuito comigo, né, consultor financeiro, para entender melhor a sua situação. E aí você vai sair disso com mais informações, com um plano de ação mais claro do que fazer aí. Então clica na descrição e não deixe de fazer esse diagnóstico. Então é isso, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clica aí no sininho e dê um gostei nesse vídeo aí, para que você continue recebendo nosso conteúdo e se aperfeiçoando nas finanças da sua empresa e também nas suas finanças pessoais.